Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Na última aula, nós falamos, dado que o material possui magnetização M na posição R, qual é o campo magnético produzido por essa magnetização? Bom, a gente tem que relembrar, que nós vimos em aulas anteriores, que se eu tenho um dipolozinho, magnético, vou colocar só assim mesmo, esse dipolo magnético, ele produz, se ele está aqui na origem, digamos, tem um dipolo aqui na origem, ele vai produzir numa distância aqui R, ele produz um certo potencial vetor magnético, que era M0 sobre 4π M vetorial R sobre R ao cubo, Então a gente viu isso aqui numa aula anterior, aqui, ok. Bom, se eu tiver aqui a origem dos eixos, então essa posição aqui é o ponto de fonte, É a posição do ponto de fonte, que vai ser a origem. Então essa aqui é a posição do ponto de fonte, R'. Essa posição aqui é a posição do ponto de observação. E isso aqui é R menos R'. É o vetor distância do ponto de fonte para o ponto de observação. E esse aqui é o nosso dipolozinho, Vou colocar de cor verde aqui. É o nosso dipolo magnético. Está nessa posição aqui. Ok. Mas se esse dipolo aqui for um dipolo infinitesimal, aqui vai ser infinitesimal também, e aqui infinitesimal, Agora, imagina que eu tenho um objeto com uma certa magnetização. O que é a magnetização? Então, vou dizer que o momento dipolar total, tem aqui um certo... digamos que eu tenho aqui vários dipolos magnéticos. Então, o momento dipolar total aqui, o momento dipolar total seria o somatório, de todos esses momentos magnéticos. Ele produziria, cada pedacinho desse aqui seria um dipolo infinitesimal, se eu quiser saber quem é o A num ponto. Então esse A num ponto é a contribuição de todos esses A's produzidos por esses elementos infinitesimais. Ou seja, o A vai ser M0 4π integral de dm vetorial R sobre R ao cubo. Só que nós vimos que a magnetização, isso aqui tem uma magnetização, Magnetização é a densidade de dipolos por unidade de volume, Vou colocar aquele símbolo assim, no caso linha, porque eu estou aqui na fonte, Então isso significa, que esse M também vai estar na posição linha, porque ele está na fonte.
Então eu posso dizer que o A ele vai ser μ0 sobre 4π integral de volume de magnetização em R', né? Que no caso é esse dmzinho, né? Então, né, daqui eu posso dizer que o dm ele é a magnetização vezes o elemento de volume. Só substituir aqui, ó, e aqui fica vetorial R. Só que aqui, se eu trocar a posição, eu esqueci de ajeitar, né? Se eu trocar a posição, aqui não é mais R. Ele vira, né, aqui é o vetor distância, vira R menos R'. E aqui vira módulo de R menos R' ao cubo. Né? Então aqui, esqueci de ajeitar. R menos R' agora. E aqui é módulo de R menos R' ao cubo. Que é a mesma coisa. Vetorial R menos R'. E aqui sobre módulo de R menos R' ao cubo. Ok? Então é isso. Então o A na posição R, né, partindo daquela fórmula lá que a gente viu antes, a gente chega nessa expressão aqui. Facilmente a gente chega nessa expressão exatamente como eu mostrei aqui. Ok? Só que a gente sabe que isso daqui, ó, a gente já viu que isso, né, R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo, nós vimos que isso daí é igual a menos o gradiente de 1 sobre o módulo de R menos R'. Então eu posso pegar essa expressão aqui e substituir isso aí. Estou pegando essa expressão, substituindo isso, a gente pode apagar tudo isso aqui, né? E escrever aqui vetorial gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Ok, a gente também já mostrou que isso daqui, né, isso aqui também eu poderia ter escrito, isso aqui também é igual ao gradiente de 1 sobre um módulo gradiente linha, né? R menos R'. Então aqui eu já poderia ter colocado, na verdade, direto o linha. E pronto, né? Porque se eu colocar esse daqui, eu vou ter que colocar o sinal de menos. Mas se eu colocar esse aqui, não precisa. A gente já viu que esses dois são iguais. Ok. E agora a gente vai precisar... Vou precisar fazer uma dedução aqui intermediária, né? A gente lembra que o rotacional, né, regra de Leibniz, rotacional de uma função escalar vezes uma função vetorial, ela é igual ao gradiente da função escalar, vetorial, a função vetorial, mais a função escalar rotacional da função vetorial. Né? Se eu fizer esse f aqui igual a 1 sobre r menos r' e fizer o v igual a m de r', eu vou ter então o rotacional de, aqui vai ficar m, né, de r' sobre r menos r', só o produto desses dois, né? Aqui embaixo, aqui do lado direito, aliás, eu vou ter
o gradiente de 1 sobre R menos R'. Vetorial M de R'. E aqui eu tenho que diminuir e deslocar para ver se cabe, né? Diminuir um pouquinho. E por último, soma com F, que é 1 sobre R menos R', vezes o rotacional de MR'. Ok? Só que o produto vetorial, ele é antissimétrico, né? Ele é anticomutativo. Então, trocando a posição desses dois aqui, eu posso ainda escrever que poderia simplesmente trocar essa ordem aqui, né? Vou copiar tudo de novo. E aí, se eu troco a ordem desses dois aqui, trago esse para cá, trago esse para cá, trago esse para cá, trago esse aqui para cá. Aí eu vou ter que colocar um sinal de menos aqui, né? Igual a menos. E aí, o que a gente vai ter nesse caso é que eu posso trocar esses dois aqui de posição, né? E aí, quando eu mudar de lado, eles trocam de sinal. Então, ficaria M, R, vetorial, nabla, linha 1 sobre módulo de R menos R'. E aqui, menos rotacional de M, R' sobre R menos R'. Aqui, mais 1 sobre R menos R'. E aí, eu tenho nabla linha. E aqui, vetorial. Tá faltando todos os vetores aqui, né? Vetorial, no caso rotacional de M. Isso aqui é exatamente o que a gente tem na integral, então vai trocar por isso aqui, né? Trocar por isso aqui, aliás. Eu apontei para cá porque isso aqui tá me agoniando. Eu posso colocar isso aqui em cima logo, né? Fica mais organizado aqui, ó. Ok. E o que faz aqui? A gente só está integrando isso aqui no volume, que é exatamente isso aqui, né? Então, eu vou pegar só esse termo aqui e vou integrar no volume. Integrar no volume. E eu vou ter D3R', aqui menos D3R', e aqui é menos μ0, menos μ0 sobre 4π. Então tem menos μ0 sobre 4π. Isso aí é o meu A, né? A de R. E aqui tem esse também mais μ0 sobre 4π. Ok. Então aqui eu posso reescrever como aqui eu posso usar teorema de Stokes, né? Teorema de Stokes. Então, no lugar usando o teorema de Stokes, no lugar
de derivada de volume, eu faço integral de volume, eu faço integral de superfície. E a única coisa que eu tenho que fazer é tirar o rotacional, né? E aí transformo a integral de volume numa integral de superfície, né? Aqui eu posso ainda, porque quem é o D, isso aqui é ds e o vetor normal à superfície, né? Então posso escrever assim também. Ok, só que lembra que a fórmula do A é justamente, você tem em cima, aqui em cima é a densidade de carga, né? Se você voltar lá atrás e ver a definição, é exatamente isso aqui, né? Isso aqui é a densidade de carga, né? Então, logo, o que a gente conclui daí? Que o potencial vetor gerado por uma magnetização, quer dizer que a magnetização ela gera um potencial vetor por uma magnetização M é produzido o vetor, né, o potencial vetor A gerado por uma magnetização M é produzido por essas duas densidades de corrente, pelas densidades de corrente. Então, eu vou ter uma superficial, né, uma volumétrica, que no caso é essa daqui, né? Então, eu vou ter que isso aqui, ó, é uma densidade de magnetização volumétrica. Então, isso aqui é densidade volumétrica densidade de magnetização, método de magnetização, né? E você tem aqui, ó, isso aqui é uma densidade superficial, uma densidade de corrente superficial. Então, eu tenho um J M, que é uma... Na verdade, é porque essa aqui é superficial, né? Então, vou colocar assim, sigma, né? Então, é a densidade magnética superficial. Uma densidade de magnetização, densidade superficial de magnetização. Então, é menos N. Você percebe que é exatamente análogo às densidades de carga de volumétrica e densidade de carga de polarização, né? Mesma coisa. Só que aqui é densidade de corrente, né? Essa é a diferença. Então, densidade superficial de magnetização. Nesse caso, são densidades de corrente, mas a fórmula é idêntica, né? Só trocando P por M. As fórmulas são idênticas às densidades volumétrica superficial de carga, né? Isso aqui são densidades de corrente.
Aliás, tem uma diferença, né? Porque lá era um pontinho, aqui é produto vetorial. Isso faz muita diferença, né? Porque o fato de ser vetorial, né, faz com que a densidade de corrente seja tangencial à superfície. Tangencial à superfície, né? Porque se eu tenho aqui uma superfície, né? E aí eu tenho uma certa magnetização aqui. O que eu vou ter? Essa densidade de corrente ela é superficial, né? Mas eu vou ter, quando eu fizer N vetorial M, eu vou ter essa densidade de corrente, né? Então, densidade de corrente se a magnetização estiver aqui, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui magnetização. Aí, digamos que aqui o vetor normal, a superfície, né? Então eu tenho que pegar os meus dedos e ir do N para o V, né? Então eu teria uma corrente que estaria uma corrente, densidade de corrente assim, né? Então, na direção da superfície, né? Então ela tangencia a superfície, né? Ok, uma coisa importante é que quando a gente tem vamos falar de espiras de corrente uniforme. Tirar isso daqui. Então, quando eu tenho espiras de corrente uniforme, é quando eu tenho espiras de corrente microscópicas, né? Idênticas, né? Em magnitude e orientação. Então, são espiras de corrente uniforme, são correntes microscópicas, né? De origem atômica. Idênticas em magnitude e orientação. Em todo o material. Exatamente idêntico ao que acontece lá no... como é que era pro dipolo, né? Uma polarização, ela poderia ser uniforme, né? Quando ela é toda uniforme, o rotacional da polarização você tinha lá que aquele divergente da polarização ele era igual a zero, né? Ou seja, qualquer ponto a polarização que entrava era igual a polarização que saía. No caso aqui é diferente a análise, né? A gente tem o seguinte, ó, se eu coloco se essas polarizações, ó,
tem essas polarizações aqui, tem esses dipolozinhos infinitesimais. São dipolozinhos muito pequenos, né? Por isso de origem atômica. O que acontece nesse caso? O que vai acontecer é que os que estão aqui, ó, eles vão se cancelar, né? As correntes que sobram são só as correntes que estão aqui, ó, né? Então, se eu tenho esses elementozinhos aqui, o que acontece é que essas correntes do meio todas se cancelam, né? Sempre vou ter uma corrente no mesmo ponto, uma indo, outra voltando. Então essas correntes se cancelam, né? O que sobra no final é essa corrente aqui, ó. Essa aqui, a que está na superfície, é a única que não se cancela. Ok? Né? As outras todas, no final das contas, que eu vou ter é só isso aqui, né? As correntes que estão aqui na superfície. Então, a gente lembra que para polarização, eu poderia ter uma polarização não uniforme, né? Se eles não tivessem tudo bonitinho assim, né? Por exemplo, se eles tivessem uma coisa assim, ó. A polarização tivesse essa polarização não uniforme. Quando tinha uma polarização não uniforme, aí aparecia aqui uma densidade de carga volumétrica de polarização. Aqui vai ser parecido, né? A gente vai ter uma corrente de magnetização volumétrica apenas quando eu não tiver, quando a corrente, quando as espiras de corrente, essas espirazinhas, não forem uniformes, né? Que aí não vai cancelar aqui dentro, porque elas não são uniformes, e aí vai aparecer correntes dentro. Fora isso, as correntes dentro serão nulas, né? Então, só há correntes volumétricas isso aqui, né? Diferente de zero. Quando as espiras de corrente, aí, elementares, né, essas, de origem atômica, aí, as espiras de corrente são não uniformes. Se elas forem toda bonitinha assim, uniforme, né, não vai existir. Ok, mas você pode ter a densidade de corrente de superfície, assim como acontece lá no caso da polarização também uniforme, né? Só tem as densidades, só tem as densidades de carga de polarização de superfície. Outra coisa, né, que a gente vai ter é que se as espiras uniformes
Se as espiras se as espiras são uniformes, a densidade volumétrica de magnetização é nula.